Amanhã ele vai trazer e depois passa os seus nomes. Vai. Eu falei, ó, esquece, chama de novo, tudo bem. Tá? Outra coisa, aquele da Caixa, ele mandou fazer a consulta, fazer por escrito. Né? Consultando, tem que fazer por escrito. Então ele não... Eu vou fazer para ele. Ah, você vai fazer? Nossa, Presidente, fórmula, nós já temos 10, são 7. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Resultado desta primeira chamada é o seguinte. Ausentes, 9 vereadores. Presentes, 10. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 28ª sessão ordinária do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versos 19. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências do Executivo. O ofício 6.531, respostas às indicações dos vereadores José Américo do Nascimento e Mário Aparecido Pavan Birubiru. Ofício 6.578/97, resposta ao requerimento 333/97 do vereador Antônio Edivaldo Costa.
O ofício 6.614/97 caminha a resposta aos requerimentos dos vereadores Antônio Edivaldo Costa, José Américo do Nascimento e do edil Édipo Pereira. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Deputado Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, resposta à moção de autoria do vereador José Carlos Sanches Hernandes. Senhor Luiz Tomiyuki Miyashita, resposta ao requerimento número 346/97, de voto de pesar de autoria do vereador Tadami Kawata. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Ministério do Planejamento e Orçamento, Secretaria de Política Urbana, comunica a liberação de recursos no valor de R$190 mil, junto à Caixa Econômica Federal, destinado à realização de obra do âmbito do programa Habitar Brasil. A Caixa Econômica Federal, agência de Araçatuba, informa a liberação de recursos no valor de R$190 mil, destinado ao programa Habitar Brasil, modalidade unidades habitacionais. Jornal do IANSP, 44, ano 8º, referente a agosto de 97. Câmara Municipal de Araraquara envia cópia do requerimento de autoria do vereador Edson Antônio da Silva. A PM, Associação Paulista de Municípios, solicita apoio da Comissão de Educação à proposta apresentada ao deputado Severiano Alves de Souza para apresentação de emenda constitucional, visando a flexibilização dos percentuais destinados à educação infantil e ao ensino fundamental. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Estamos submetendo a esta Câmara, senhor presidente, o projeto de lei que altera a linha perimetral urbana da sede do município de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal 3.572, 24 de outubro de 1991. O presente projeto prevê a inclusão de 13 áreas ao perímetro atual, com as incorporações de áreas conforme leis 4.240/94, 4.677/97, 4.855/96 e 4.945/96, perfazendo 3.411.352 metros quadrados, perímetro atual de 63,851 quilômetros quadrados. As áreas a serem acrescentadas, em sua maioria, são necessárias para possibilitar a urbanização e parcelamento conforme exigências da Lei Federal 6.766/79. A inclusão da área de propriedade do senhor Natal Barreto, adjacente à Fazenda do Estado, possibilitará, somado ao perímetro anterior, aumentar o patrimônio público uma área de 61.700 metros quadrados, destinada ao sistema de recreio institucional, além de possibilitar ao município via de ligação da Avenida Arthur Ferreira da Costa com a Estrada do Golar, a qual, sem necessidade de desapropriação, dará tráfego ideal, principalmente para a coleta de lixo urbano. A área da Imobiliária Concórdia, com 420.247,68 metros quadrados, dará ao município mais 63 mil metros quadrados de áreas de recreio e institucional, resolvendo, por consequência, o problema de construção de creche no bairro Jardim Morama para atender a população e ao setor industrial. A inclusão prevê ainda a área da Chácara Alvorada, remanescente dos destaques feitos para o solar Bezerra de Menezes, Comunidade Luso Brasileira e Hospital Santana, que serão feitos parcelamentos em lotes e são previstos mais de 8.700 metros quadrados de área verde e institucional. As áreas destacadas acima e mais a da Unimed, ora em construção, formará a zona de interesse social e médica de grande interesse para a cidade e região. Anexo à Unimed também apresenta-se a área do SESC-Senat, serviço ligado ao transporte que, além de gerar impostos ao município, garantirá desenvolvimento em empregos. Está previsto no sistema viário uma avenida ligando a Avenida Baguaçu com a Avenida Odorinho Perenha, que certamente facilitará o acesso à Zona Leste e ao centro da cidade, como também causará uma enorme onda de desenvolvimento em função dessa avenida, que se transformará com certeza num corredor comercial. Outras áreas
como a do empreendimento imobiliário Chácara Nova York, Cima, Chácara Santa Clara, Ricre, estão inclusas no presente projeto por terem características e funções de atividades urbanas e por estarem hoje contíguas ao perímetro urbano. Foram também acrescentados ao perímetro urbano áreas da Chácara Emil, onde estão presentes 85 lotes normais e serão, por consequência, transferidos ao patrimônio público 3.790 metros quadrados para o sistema de recreio institucional e integrado ao bairro Lago Azul, parte da estância Cigana e sítio Guarani, uma gleba de 298.054 metros quadrados, que por sua vez dará ao patrimônio público uma área de 44.700 metros quadrados, além da urbanização de 770 lotes populares. Então, o perímetro urbano passará a ter 65,04 quilômetros quadrados, com um aumento de 1,87% sobre o atual perímetro. Segue anexa a planta geral na escala de 1,20 mil, que dá uma melhor visualização das áreas a serem acrescentadas ao perímetro atual. No ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e os demais pares dessa casa o nosso protesto de estima e consideração. Prefeita Germínia Dulce Venturoli, ao senhor Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Comunicamos aos senhores vereadores que se encontra à mesa as contas da Câmara relativas ao mês de agosto de 97. Ao final do grande expediente, não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será considerado aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Denomina Frânio Francisco Riu, a Rua 2, localizada no Jardim São Rafael. Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º fica denominado a Frânio Francisco Riu, a Rua 2, localizada no Jardim São Rafael. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Carlos Hernandes, vereador do PFL. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, as fundações educacionais e as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos previstas na linha C, inciso 9º do artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Araçatuba, concederão em todas as séries os cursos de qualquer natureza ou grau que mantiverem e vierem a manter em seu estabelecimento de ensino 5% de vagas inteiramente gratuitas destinadas a bolsas de estudo para alunos selecionados pelo município na forma estabelecida em lei para essa seleção. As escolas particulares que cederem anualmente 5% no total de matrículas para bolsistas escolhidos pelo município terão a sua alíquota de imposto sobre serviço de qualquer natureza reduzida para 2%. Artigo 3º. No final de cada exercício, estabelecimentos a que se refere o artigo anterior deverão informar à Prefeitura Municipal o número de cursos de qualquer natureza ou grau, bem como a quantidade de vagas individuais de cada um. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador do PSDB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Projeto de resolução autoriza a mesa diretora da Câmara dos Vereadores a iniciar a execução do projeto Pequeno Cidadão. Antônio Edivaldo Costa, vereador PSDB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de resolução. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Projeto de resolução que institui a medalha 9 de julho. Hélio Correia, vereador PFL. Cabe ao poder público estimular através de homenagens todas as realizações nos diversos segmentos da sociedade que elevem o nome do nosso município em nível estadual, nacional e internacional e que contribuam para melhor e o enriquecimento cultural e socioeconômico da nossa comunidade. Por isso,
apresentamos a presente propositura, para a qual contamos com o apoio dos nobres pares desta casa. Hélio Correia, vereador, PFL. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba resolve, artigo 1º, o artigo 3º da Resolução 1158, de 22 de novembro de 93, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Cada vereador terá direito a apresentar somente 2 projetos de decreto legislativo objetivando a concessão de título de cidadania ou diploma de honra ao mérito por legislatura. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Hélio Correia, vereador, PFL. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei de nossa autoria, que autoriza o Executivo Municipal a fornecer mão de obra gratuita à Igreja da Sagrada Família para a pintura do seu templo religioso. Em tramitação nesta casa, Ed Pereira, vereador do PDT. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado dessa votação nominal é o seguinte: ausentes, 6 vereadores. Votos pelo sim, 12. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. Primeiro, existem em nosso município logradouros públicos que ainda não possuem denominação? Se positivo, onde se localizam esses logradouros? Sidney Giron, vereador do PPB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, rapidinho apenas, para lamentar uma prática que vem acontecendo. Por exemplo, tem vereador já falando assim, ó, tem 2 ruas aí
essas ruas são minhas. Reserva essa rua para mim. Bom, mas dá a impressão que o vereador está esperando o cara morrer para depois dar o nome da rua para ele. Eu acho que, a partir do momento que o vereador tiver um nome de rua para dar para alguém, ele tem que imediatamente dar o nome nessa rua, mas não pedir para reservar a rua. Eu estou atrás de uma rua também para homenagear alguém que eu conheci, alguém que se faz para merecer o nome de rua, está a maior dificuldade para conseguir. E de repente eu vejo que tem vereador que reservou 2 ruas. Essa é minha. Está esperando alguém cair de costas aí para dar o nome. Eu acho isso um absurdo. Desde que a pessoa tem alguém para homenagear, que ele tem alguém em mente para prestar uma homenagem, aí ele busca o nome de uma rua e entra com o projeto imediatamente dando nome a essa pessoa que se faz merecer com essa homenagem. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o presente requerimento. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o programa denominado Proálcool contribuiu sensivelmente para o desenvolvimento de várias cidades brasileiras, pela geração de empregos e de recursos financeiros, que o álcool é um combustível genuinamente nacional, com baixos níveis de poluição, influindo diretamente em nosso meio ambiente, que com o fim do Proálcool, o setor sucroalcooleiro sofreu grande queda em sua produção, o que deixou a maioria das empresas desse setor em sérias dificuldades financeiras, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor ministro das Minas e Energia para que nos informe quais medidas o governo federal pretende adotar para recuperar o setor sucroalcooleiro e quando essas medidas serão colocadas em prática. Sala de Sessões, Sidnei Giron, vereador, PPB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a convocação para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão dos atletas Lenísio Teixeira Júnior e Vinícius Elias Teixeira, que os jogadores Vinícius e Lenísio são irmãos, filhos do senhor Lenísio Teixeira e da senhora Maria do Carmo Elias Teixeira, residentes de nosso município, iniciaram suas carreiras no Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, que pelo talento, dedicação e esmero, os jovens irmãos atuam hoje em grandes equipes do circuito nacional, sem contudo esquecer suas raízes, que chegar à seleção principal do país é privilégio de poucos e demonstra o alto índice técnico alcançados pelos irmãos Denise e Vinícius, que a convocação desses atletas para a seleção principal do Brasil eleva o nome da nossa cidade. Requeremos, ouvido o plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso aos atletas Lenísio e Vinícius pela convocação à Seleção Brasileira de Futebol de Salão e que desse nosso ato seja dada ciência aos homenageados na rua Raposo de Melo, 226, Jardim Dona Amélia. Sidnei Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 5 de setembro, o professor Hélio Consolaro lançou em Araçatuba o livro Cobras e Lagartos, que o livro reúne as 117 melhores crônicas escritas pelo professor Consolaro nos últimos 2 anos e publicadas pelo jornal Fora da Região, que as crônicas são de acontecimentos do dia a dia e foram escritas numa linguagem cheia de humor, despertando a curiosidade do leitor, que o professor Consolaro, pela sua inteligência e vivacidade, conquistou o respeito e a admiração de todos. Requeremos, ouvido o plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao professor Hélio Consolaro pelo lançamento do seu livro Cobras e Lagartos, ocorrido no dia 5 de setembro de 97, e que desse nosso ato seja dada ciência e homenageado na rua Jardim Brasil 38. Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a grande quantidade de buracos existentes nas ruas de Araçatuba dificulta sobremaneira o tráfego normal de veículos, que a situação atual oferece riscos e acidentes aos motoristas e também aos pedestres, face às pedras soltas que são lançadas devido ao atrito com o pneu dos veículos,
que o Poder Público Municipal deve encontrar os meios necessários para solucionar esses problemas. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, primeiro, a operação tapa-buracos está em atividade? Segundo, em caso negativo, por quê? Terceiro, quais medidas a Prefeitura Municipal pretende tomar a curto prazo para efetuar os reparos necessários nas vias públicas de Araçatuba? Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. A palavra ao vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu venho acompanhando com preocupação a questão da proliferação de buracos em vias públicas de Araçatuba. Já não foram 2 ou 3 vezes que eu fui até a Secretaria de Obras, que mesmo no meu bairro, no Dona Amélia 2, existe uma avenida lá que está em situação lamentável. O vereador Tadami Kawata pergunta aqui se a operação tapa-buracos está em atividade. Eu posso dizer com toda tranquilidade que não está. E o problema é dinheiro. Porque na atual situação financeira que se encontra a Prefeitura, a Betunel, que é uma empresa de Ribeirão Preto, ela se nega a fornecer a emulsão asfáltica com o qual se prepara a lama asfáltica que é utilizada na operação tapa-buraco. Então está faltando a tal de emulsão que custa dinheiro e que a Betunel, fornecedora da Prefeitura, não fornece simplesmente porque quer receber à vista. Não quer prazo, não quer dar prazo para a Prefeitura pagar com medo de uma demora no recebimento do referido pagamento. Então, apenas para esclarecer e, é claro, solicitar ao Poder Executivo que assim que sanear as suas finanças, possa providenciar a emulsão asfáltica, porque a cidade não pode continuar com tanto buraco como está acontecendo hoje. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o presente requerimento. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Rikuei Miyamoto, ocorrido no último dia 4 de setembro, aos 89 anos de idade, considerando que o senhor Rikuei deixa a esposa a senhora Kazui Miyamoto e os filhos Ana, Júlia, Ken, Francisco, Momoyo, Marialva e Mitsuru, que o passamento do senhor Rikuei entristeceu grande parte da comunidade araçatubense, em especial a colônia nipônica, pois era muito querido, que cabe ao Legislativo homenagear, ainda que postumamente, todos aqueles que contribuíram para o crescimento do nosso município. Requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo, no voto de pesar, pelo passamento do senhor Rikuei Miyamoto, ocorrido no último dia 4 de setembro, e que deste nosso ato seja dada ciência à família lutada, na rua Machado de Assis, 210. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o trágico acidente ocorrido em Paris, na França, na madrugada do último dia 31 de agosto, que culminou na morte da princesa Diana, aos 36 anos de idade, considerando que em vida sua graça e alegria, seu encanto e carisma e sua preocupação pelos menos favorecidos tornaram-na muito querida, não somente na Inglaterra, mas em todo o mundo, que a princesa Diana, ao demonstrar a sua preocupação genuinamente verdadeira pelos doentes, desvalidos e infelizes, desenvolveu a face mais bonita de sua personalidade, ofuscando por estes e diversos outros motivos vários membros da família real.
Considerando que a princesa Diana sempre procurou fugir dos rígidos padrões estabelecidos pela monarquia britânica, como, por exemplo, quando o nascimento do seu primeiro filho, ocorrido em uma maternidade, ao invés de ocorrer dentro dos palácios, como de regra estabelecido pela realeza, considerando que a morte da princesa Diana, pela maneira como ocorreu, causou comoção, tristeza e revolta em todo o mundo, provocando manifestações de carinho e apreço por sua pessoa, considerando que durante a semana, milhões de ingleses, inconsoláveis pela perda de pessoa tão querida e respeitada, dirigiram-se ao Palácio de Buckingham, onde colocaram milhares de flores e mensagens em sua homenagem, que no dia do seu enterro, milhões de pessoas acompanharam o trajeto do corpo entre o Palácio de Kensington e a Abadia de Westminster, nas ruas de Londres, causando um sentimento nunca antes visto no país, considerando que esse legislativo não poderia deixar de prestar uma homenagem, ainda que póstuma, à princesa Diana, carinhosamente chamada Princesa do Povo, por sua personalidade e por tudo que significou para a humanidade. Requeremos, ouvir do plenário da forma regimental, seja consignado em ata dos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento da princesa Diana, ocorrido na madrugada do último dia 31 de agosto, em Paris, na França, de maneira tão trágica, em um acidente automobilístico que deixou inconsoláveis milhões de pessoas em todo o mundo. Avelino Aparecido Rocha, vereador, PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que faleceu no último dia 5 de setembro, aos 36 anos de idade, o senhor Mauro Manarelli, que o senhor Mauro deixa a esposa, a senhora Selma Regina Manarelli, e o filho Rafael e Guilherme, que o senhor Mauro era proprietário da farmácia Pérola e pessoa muito conhecida e querida em Araçatuba, por isso o seu passamento entristeceu boa parte da comunidade araçatubense. Considerando que cumpre ao legislativo homenagear, ainda que postumamente, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para o engrandecimento da nossa cidade, requeremos, ouvir do plenário, da forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de pesar pelo falecimento do senhor Mauro Manarelli, ocorrido no último dia 5 de setembro, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada. Avelino Aparecido Rocha, vereador, PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal. Encerrado o grande expediente, iniciamos o pequeno expediente, no qual farão uso da palavra os vereadores José Américo do Nascimento, José Carlos Sanches Hernandes, Mário Aparecido Pavan Birubiru. Com a palavra o vereador José Américo do Nascimento. Estando ausente, com a palavra o vereador Carlos Hernandes. Adentrando o plenário, o vereador José Américo do Nascimento tem 15 minutos para fazer uso da palavra durante o pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, ouvintes da cultura, nós assumimos a tribuna porque hoje nós participamos da Voz do Legislativo e nós prometemos que viria aqui novamente para falar alguma coisa a respeito de Araçatuba. O que fez a gente vir aqui realmente talvez coisa simples, mas não é tão simples, é coisa difícil também. É para registrar o pedido que vários pedidos que a gente tem feito aqui, nessa casa,
E não só dessa legislatura, como de legislaturas passadas. E talvez não tenha sido correspondido, ou talvez atendido, na medida, naquilo que realmente necessita. A respeito do que eu estou dizendo agora, a respeito das vicinais. Essas vicinais que tem aqui para Engenheiro Taveira, aqui para o Arco-Íris, Petit Trianon, aeroporto, inclusive várias vicinais aqui da cidade que tem o asfalto e não tem a vicinal. E me chocou bastante essa semana, quando a gente perdeu um grande amigo, o seu Antônio, aqui da Chácara Arco-Íris, que perdeu a sua vida aqui, até eu disse hoje, aqui o lado do Pé de Galinha, aonde o nosso amigo, assessor do Birubiru, também perdeu a vida. Então eu faço um apelo, mais uma vez, à prefeita municipal, dona Germina, para que ela faça um acostamento nessas vias públicas aí. Inclusive, até nós falamos a respeito de debater uma sugestão, que podia colocar, fazer um acostamento, cascalhar as ruas, se for o caso, que ao lado da pista, para dar condições pessoal. Porque vários companheiros da gente têm até perdido a vida, têm se machucado muito, por falta de um acostamento nessas vicinais. Eu lembro há pouco tempo que um amigo meu perdeu a vida indo para Engenheiro Taveira, e outro quase se arrebenta. E vários aqui têm perdido a vida por falta dessas vicinais. Então era o que fez mais a gente vir aqui registrar essa presença, devido a isso. Nós fizemos também um outro pedido, que é do pessoal da Chácaras Versalhes e Petit Trianon. Eu fiz esse pedido, eu também gostaria de deixar registrado que eu fiz vários pedidos, indicação, até mesmo levei pedido ao nosso amigo Mauro Rico, para que ele passe a máquina naqueles bairros, porque nós temos abaixo-assinado de muitas pessoas que estão reivindicando essa máquina niveladora para passar naquelas chácaras, que o coletivo vai passar por ali, mas só vai transitar por ali quando estiver pronto essas ruas. Então o pessoal está revoltado, porque eu estive lá, ali ao lado da Chácara Arco-Íris, ao lado da Chácara Arco-Íris. O pessoal estão muito revoltado por coisa pouca. É só uma máquina niveladora ir lá, dar uma acertada naquela buraqueira que tem lá, o coletivo passa a transitar ali e atender aquela população ali, daquelas chácaras Versalhes e Petit Trianon. Certo? É esse o que a gente gostaria de registrar, mais uma vez, porque o povo cobra a gente constantemente, e a gente tem que vir aqui à tribuna para que eles saibam, ouçam que a gente também está fazendo as nossas reivindicações aqui. Era o que eu tinha a dizer no momento, senhor presidente e seus vereadores. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Carlos Hernandes, que dispensa. Vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, dispensa. Encerrado o pequeno expediente, daremos início agora à ordem do dia. A ordem do dia, que é composta de 13 itens. Primeiro item da pauta, primeira discussão do projeto de lei 183/97, de autoria do edil Édipo Pereira. Autoriza o Executivo Municipal a fornecer mão de obra gratuita à Igreja da Sagrada Família para a pintura de seu templo religioso. Pela Comissão de Justiça,
Os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional, jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. É o nosso parecer. Acompanha o parecer do o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer ad hoc pela Comissão de Justiça do vereador Arlindo Mariano. Pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer do vereador Edival Antônio dos Santos. Pela Comissão de Finanças, projeto do vereador Édipo Pereira, que autoriza o Executivo Municipal a fornecer mão de obra gratuita à Igreja da Sagrada Família para a pintura de seu templo religioso. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira discussão. Segundo item da pauta, primeira discussão do projeto de lei complementar, número 010/97, de autoria do Executivo Municipal. Estabelece jornada de 6 horas de trabalho para ocupantes de cargos da área da saúde, conforme se especifica. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei complementar. Propugno por sua aprovação. É nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer do relator os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira discussão. Tendo em vista ser um projeto de lei complementar que existe quórum qualificado de maioria absoluta, solicitamos para votação em globo que o vereador secretário Sidney Giron proceda à chamada dos senhores vereadores para votação. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Segundo item. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha,
Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Fala que eu ligo mais tarde para ele. Pega o número. Antônio Edivaldo Costa, retificando, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausente, 3 vereadores, votos pelo sim, 15. Aprovado o projeto de lei complementar 010/97 em primeira discussão. Gostaríamos que constasse da ata dessa sessão a justificativa da ausência do vereador Clemente Cavazana, o qual encontra-se em São Paulo por motivo de saúde de seu filho, Wagner. Terceiro item da pauta, primeira discussão do projeto de lei complementar 011/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a ceder provisoriamente funcionários do seu quadro de pessoal ao Ministério do Trabalho, Subdelegacia Regional do Trabalho em Araçatuba, conforme especifica. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei complementar. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham o parecer do relator os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Tendo em vista ser um projeto de lei complementar, que exige quórum de maioria absoluta, de 10 votos, solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim.
José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é a seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 16. Aprovado o projeto de lei complementar em primeira discussão. Quinto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 162/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biadi, à empresa Cristiana de la Bianca ME. Por equívoco dessa presidência, lemos o quinto item da pauta, quando na verdade deveríamos estar lendo o quarto item. Primeira discussão do projeto de lei complementar 013/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a ceder funcionários do seu quadro pessoal à Secretaria de Estado da Segurança Pública, Posto de Bombeiros de Araçatuba, conforme especifica. A Comissão da Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei complementar. É o nosso parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham parecer do relator, os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Por ser projeto de lei complementar, que exige quórum qualificado de maioria absoluta, solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores para votação. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 16.
Aprovado o projeto de lei complementar em primeira discussão. Quinto item da pauta, discussão única do projeto de lei 162/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biadi, à empresa Cristiana de la Bianca ME. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é meritório, não merece reparo nos aspectos redacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. Propugno por sua aprovação. É o nosso parecer. Jábio José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 166/97, de autoria do Executivo Municipal. Tomba para ser conservado como componente da memória histórica de Araçatuba, a Capela Santo Onofre. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é meritório, decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei, propugno por sua aprovação, é o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Cultura pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Édipo Pereira, que dispõe de 15 minutos para versar sobre esta matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. O projeto ora em discussão, que autoriza a Prefeitura tombar a Capela de Santo Onofre, evidentemente vai receber a aprovação de todos nós vereadores. Entretanto, necessário se faz comentar aqui dessa tribuna o real significado não só da proposta do Executivo, mas principalmente da figura histórica de Santo Onofre, que depois de viver parte de sua vida como membro da realeza, se transformou em um eremita, passando anos e anos em penitência numa gruta localizada em Tebaita, interior do Egito, onde vez por outra recebia assistência do Frei Pafúncio da Ordem dos Franciscanos. Araçatuba tem muito a ver com o imortal Santo Onofre, que foi o primeiro padroeiro desta cidade. Poucas pessoas sabem, mas os antigos araçatubenses lembram com saudades quando, em 1914, Dona Maria Consuelo Pacheco, em agradecimento a uma graça recebida, decidiu construir a primeira capela no povoado em homenagem a Santo Onofre. Com a ajuda de amigos religiosos, ela conseguiu seu objetivo. A capela foi erguida em um terreno do doutor Elísio de Castro Fonseca. E sabem
onde exatamente foi construída essa capela? Onde está hoje a moderna igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida. No dia 25 de março de 1915, depois de doações feitas pelos senhores Santo Gato, que inclusive é nome de rua em nossa cidade, e por Paulo Biagi, a capela foi inaugurada com solene missa celebrada por Monsenhor Ferrari, que na época representou Dom Lécio Antunes de Souza, bispo da Diocese de Botucatu. Muitas pessoas perguntam o porquê que a capela de Santo Onofre não permaneceu até hoje como principal atração religiosa da Praça Rui Barbosa. Os mais antigos explicam que um incêndio destruiu a capela e o bispo não autorizou sua reconstrução. Mas naquele mesmo ano, 1915, o casal João e Sebastiana Coelho pediu ao bispo autorização para construir a capela de Santo Onofre em sua propriedade. O bispo concordou, mas a capela teve que ser novamente mudada para dar lugar aos trilhos da então Estrada de Ferro noroeste do Brasil. Mesmo não sendo mais o padroeiro de Araçatuba, Santo Onofre continua sendo reverenciado pelos fiéis e sua capela permanece no final da rua Tibiriçá, nas proximidades da Avenida dos Araçás. Sem energia elétrica, sem rede de água e esgoto, a capela tem sua história e merece ser preservada como patrimônio do município. O projeto em questão, se aprovado, como eu sei que ele vai ser aprovado, vai possibilitar a atual administração atender os fiéis devotos de Santo Onofre, que poderá, enfim, ter o seu verdadeiro ponto de referência para todos os católicos araçatubenses, especialmente aqueles devotos de Santo Onofre. Eu quero dizer a todos os devotos de Santo Onofre, eu participei de uma missa no dia de Santo Onofre, e eu ganhei um santinho, uma imagem de Santo Onofre que até hoje, como os vereadores podem ver, está na minha carteira ainda, guardo com muito carinho, é simples, mas junto com essa imagem de Santo Onofre, talvez eu possa obter a proteção desse santo que foi o primeiro padroeiro de Araçatuba. Então está de parabéns toda a comunidade de Santo Onofre, já estou parabenizando-os porque tenho certeza absoluta que essa Casa de Leis irá aprovar o tombamento desse patrimônio histórico araçatubense e solicitaria aos seus vereadores que ainda não conhecem a Capela de Santo Onofre, que conhecessem. A capelinha não cabe, eu diria, mais de 10 pessoas. Ela é diminuta mesmo, é pequenininha. Mas ela é simples, ela é meiga e faz parte da nossa história. Eu já conhecia a Capela de Santo Onofre, fui colaborar na missa celebrada no último dia do Santo Onofre e fiquei muito satisfeito da forma como todos os devotos de Santo Onofre me receberam e fiquei mais contente ainda pela devoção que todos aqueles que respeitam a santidade de Santo Onofre devotam a este santo. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 7º item da pauta. Discussão única do projeto de lei
167/97, de autoria do Executivo Municipal. Altera a área e o roteiro descrito no artigo 1º da Lei Municipal número 4.978, de 24 de fevereiro de 1997. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional, jurídico e formal. Decisão da Comissão pela legalidade do projeto de lei, é o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Antônio Edivaldo Costa. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Antônio Edivaldo Costa, não. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha, não. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, abstém-se. Edival Antônio dos Santos, não. Hélio Correia, não. Jaime José da Silva, não. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, não. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, informo-lhe o resultado desta votação nominal, que é o seguinte: absteve-se um vereador, ausentes 3, votos pelo sim 5, pelo não 9. O projeto está rejeitado. Nono item da pauta, segunda discussão do projeto de lei 129. Oitavo item da pauta. Oitavo item da pauta, discussão única do projeto de lei número 176/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso da área de terra no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, à empresa Caroli Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é meritório, não merece reparo nos aspectos redacional, jurídico formal. Decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. Propugno por sua aprovação e ao nosso parecer, Jaime José da Silva, relator.
Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Nono item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 129/97, de autoria do edil Sidney Giron. Institui o Programa de Orientação e Combate ao Uso de Tóxicos e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 25ª sessão ordinária, realizada em 18/8/97. O projeto constou da pauta da ordem do dia da 26ª sessão ordinária, de 25/8/97, ocasião em que foi adiado por 2 sessões, a requerimento do autor do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura de emendas apresentadas. Emenda modificativa no artigo 2º do projeto de lei 129/97, onde se lê Secretaria de Saúde e Higiene Pública, leia-se Secretaria de Segurança Municipal. Sidney Giron, vereador PPB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Sidney Giron. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o projeto em globo com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão. 10º item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 140/97, de autoria do edil Sidney Giron. Institui o programa Novas Moradias Populares no município e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 27ª sessão ordinária, realizada em 1º de setembro corrente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 11º item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 154/97, de autoria do edil Mário Mardegan. Autoriza o Executivo Municipal a construir sanitários na sede da Associação Aracatubense de Aeromodelismo. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 27ª sessão ordinária realizada em 1º de setembro corrente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 12º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 069/97,
de autoria do edil Sidney Giron. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos prédios escolares municipais ou particulares instalados no município estarem arquitetonicamente adequados para o atendimento de educandos portadores de deficiências físicas e da outras providências. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões, relator. O projeto é oportuno, os fins visados são morais e legais, vem de encontro com o interesse da população de nossa cidade, principalmente daqueles que lutam há anos para conseguirem direitos consagrados só no papel. Descendo a comissão pela legalidade do projeto de lei, propugno por sua aprovação. É o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. A Comissão de Educação exara parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, os edis Tadame Kawata, presidente José Carlos Sanches Hernandes, pronunciam-se favoráveis. Tendo em vista o vereador Sidney Giron ser membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, solicitamos ad hoc o parecer do vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão única, 13º e último item da ordem do dia. Discussão única da moção 011/97, de autoria dos edis Sidney Giron e Mário Aparecido Pavão Birubiru. Apoio ao movimento dos moradores do conjunto habitacional Hilda Mandarino, que buscam uma solução amigável para os problemas que estão ocorrendo entre os mutuários e a Coab Cris. Pela Comissão de Justiça, o edil Jaime José da Silva, presidente, exara parecer pela legalidade da moção. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. A moção é legal. Os fins visados são lícitos e moralmente recomendáveis. Não há correções a serem feitas quanto ao aspecto redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade da moção é o nosso parecer. Jaime José da Silva, relator. Solicitamos o parecer pela Comissão de Justiça do vereador Antônio Edivaldo Costa. Pela legalidade. Ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, a moção está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos dessa forma a votação, a discussão e votação dos 3 itens que compunham a ordem do dia dessa sessão. Queremos agradecer as pessoas que aqui compareceram em nossas galerias. Agradecemos aos ouvintes da Rádio Cultura, aos senhores vereadores que aqui compareceram, aos funcionários dessa Casa de Leis que contribuíram com esta mesa diretora na realização desta sessão ordinária. E queremos agradecer
a Deus por ter nos iluminado durante toda esta 28ª sessão ordinária, do dia 8/9/1997. Obrigado e boa noite.